Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar hoje com você sobre o nosso último curso de produção de algoritmos, que se refere à produção de um algoritmo que recebe um número em algarismos arábicos e devolve ele na sua expressão cursiva literal, como se tivesse escrito em um cheque, em um contrato ou em qualquer forma legal que exija números escritos literalmente. Este é um algoritmo muito interessante porque vai exercitar de forma muito especial as suas habilidades de programador. Todos os arquivos citados nesta videoaula estão disponibilizados no arquivo 6 módulos num literal PPT, que você pode encontrar no site do Instituto Infimed, cujo endereço eletrônico é http://infimed.cursify.me. Note que esse endereço não possui www. O curso é gratuito, mas é necessário que você se matricule nele para que tenha acesso aos arquivos de código citados nesta videoaula. Sua matrícula é muito importante para mim, porque é uma forma de eu poder balizar como está sendo aceitos as videoaulas que estão sendo produzidas. Te espero lá. Para que se crie um algoritmo que expresse um número digitado, vou usar como exemplo um número de grande magnitude. A primeira coisa que se faz da direita para a esquerda é separar as casas de milhar. Ao separar as casas de milhar, nossa mente identifica rapidamente que nós temos centena, milhar, milhão, bilhão. Então, como você vê, o primeiro passo é ver quantos milhares tem. Se for centena, é apenas 1 milhar. Se for centena de milhar, serão 2 milhares. Se for milhão, 3 milhares. E se for bilhão, 4 milhares. E assim vai crescendo a magnitude. Seria muito difícil expressar esse número vocalmente sem separá-lo assim. E uma vez que seus milhares estão identificados, basta vocalizar o número seguido de seu sufixo de milhar. 12 bilhões. 345 milhões, 567 mil, 890. E, eventualmente, acrescentar o sufixo de moeda, reais. Se houver, acrescentar os centavos. Observe, então, que para expressar qualquer número, todos os milhares são a expressão de um número que varia de 0 a 999, seguido do seu sufixo. O primeiro milhar, ou milhar das centenas, não tem sufixo. O segundo milhar acrescenta o sufixo mil. O terceiro milhar, o sufixo milhão ou milhões. O quarto, bilhão ou bilhões, dependendo dos números serem maiores ou menores que 1. E mais uma vez pode ser necessário acrescentar real, reais, ou apenas um valor para números decimais, como centésimos. Baseado nessa simples demonstração, você pode verificar que nós precisaríamos de duas rotinas. Uma rotina que pega o milhar, separa o números em milhares e pega da esquerda para a direita, do maior para o menor, cada um dos milhares, e então passa o número recuperado para uma rotina que transforma o número em literal, baseado na posição do milhar, após o número receber sua forma literal, como 12, 345, 567, ele recebe o seu sufixo, bilhões, milhões, mil. Com as habilidades que você já possui, vai ser fácil perceber que para fazer isso é necessário ter laços for next e ou do loop, e também utilizar uma forma de retornar a expressão literal do número, que pode já antecipar, será mais facilmente feito com a função choose. Vamos ver então nesta primeira parte como se separa os milhares de um número. Há muitas formas de separar os milhares de um número. Eu andei pensando nessas formas e depois de pensar bastante eu lembrei da função format. A função format, ela permite que você pegue um número no formato numérico ou uma string numérica e separe em milhares, fornecendo esta codificação. Ou seja, você dá format o número, que já está aqui em str número, então você, entre aspas, bota hashtag, ou caractere sustenido, vírgula, que é o separador de milhar americano. No VBA você usa sempre o padrão americano.
2 hashtags para as casas de centena e dezena e 0 para a casa de ordinal, para que se um número for 0, zeros apareça. Este formato, há muitos caracteres de formato, você pode investigar na internet, com que se houver um número, ele apareça. Se não houver nada, não apareça nada. E o 0 faz com que, se não houver um número, 0 apareça. Para forçar a aparência de 0 antes do decimal, eu forneço assim. Se você quiser forçar 2 casas decimais, você bota .00. A função format, então, se receber um número com qualquer número de casas decimais, arredondará o número para 2 casas decimais. Como isso fará com que este número grande aqui seja formatado assim, então o primeiro método de encontrar os milhares consiste em contar o número de separadores de milhares que a função format retornará. Apesar da função format exigir o fornecimento do separador de milhar com o caractere vírgula, quando ela formatar o número, será utilizado o padrão do Windows para a localidade atual. No Brasil, números separam milhares com o ponto e separam a casa decimal com a vírgula. Nos Estados Unidos é o inverso, vírgula para milhares e ponto para a casa decimal. Então o procedimento sub pega milhar 1 de base pega milhar 1 funciona assim: receba um valor como uma string, usa a função format para colocar os separadores de milhares, então usa a famosa instrução do loop que já utilizamos na função alternacaps anterior para localizar caracteres ponto. Cada vez que eu localizo um ponto da esquerda para a direita, eu extraio um milhar. E uma vez que eu extraio o milhar, eu posso imprimi-lo na janela imediata. Aqui está a saída da função pega milhar para este número que tem os primeiros 10 números ordinais, excetuando-se o 0 que foi colocado no fim. Vamos ver como ela se comporta na janela do Visual Basic. Estou aqui na janela do Visual Basic, onde vou pegar a função base pega milhar 1, como exposto no slide anterior. Vamos colocar um ponto de interrupção aqui. Vamos colocar pega milhar 1, desta vez sem a interrogação, porque ele é um procedimento sub, então não retorna valor. E vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Quando eu pressiono Enter, este número, que está formatado assim, receberá pontos separadores de casas de milhar. Note que eu tenho 4 casas de milhar. Então começa um laço do loop para extrair cada milhar utilizando o mesmo esquema já proposto anteriormente, com 2 variáveis, intPos, de pós de posição, e intPos2. IntPos, então, usa inString para localizar o ponto da esquerda para a direita em str número, começando de intPos, que é 0 mais 1, ou seja, da primeira posição. Ele vai pegar o caractere que está na segunda posição, ele retornou 2 aqui. Verifica se intPos2 é igual a 0, extrai o milhar. E então troca o início, fazendo intPos receber intPos2. Verifica, intPos2 é 0? Não. Pega o próximo. Está na posição 6. Na posição 6 ele vai pegar a partir de intPos mais 1, que é 3, a quantidade de caracteres dadas por intPos2, que é a posição do segundo, menos intPos mais 1, que serão exatamente 3 dígitos. Então ele pega aqui o segundo milhar, imprime na janela imediata e assim imprime todos os milhares. E esta função cumpriu a sua utilidade. Para despertar sua curiosidade, você pode usar uma outra forma de separar números em milhares, como é demonstrado no procedimento base pega milhar 2 alternativo. Neste método, eu não uso a função format. Eu uso uma fórmula de recorrência que foi calculada depois de muito raciocinar, apesar de ser um cálculo muito simples. Qualquer que seja o tamanho de um número, o número de milhares que ele terá será dado pela divisão do número de dígitos que ele possui por 3. A parte inteira desse valor retornará o número de milhares. Então, se o número tem até 3 dígitos e eu dividir por 3, ele dará 1. Se não, dará menos que 1, dando um resto. Então, se eu fizer uma fórmula lógica somando int_resto maior que 0, eu sei quantos milhares haverão no número. Então, por exemplo, um número que tenha 3 caracteres. 3 dividido por 3 dá 1, o resto 0. Então ele tem 1 milhar. Se ele tiver 4 caracteres, dividido por 3 dará 1,3333. Então, se eu pegar a parte inteira deste valor e somar com menos o teste lógico de 4 mod 3 maior que 0, ou seja, tem resto,
ele vai me retornar duas casas de milhares. Tal número seria escrito assim, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele tem o primeiro milhar, 234, e o segundo milhar, que é o milhar 1. E qualquer outro número vai responder a esta fórmula. Então, com esta fórmula aqui, eu posso pegar os milhares. Agora, para percorrer os milhares, eu tenho que pegar os números da esquerda para a direita, já que não estão separados por pontos. Para fazer isso, então o procedimento pega milhar 2, armazena o número de milhares e intimilhares, e usa intimilhar para fazer a posição do milhar atual, que começa da esquerda, ou seja, o maior milhar. Então, eu testo qual é o milhar que eu estou pegando, quando int i é o mais à esquerda. Se int i for maior que 1 e o resto for maior que 0, ou seja, tem resto, o resto pega o número de dígitos que eu tenho que pegar à esquerda. Eu tenho este número, 1, 2, 3, 4. Número de 4 dígitos. Eu tenho 4 mod 3. Resto 1. Então, eu tenho 3 números com um número à esquerda. Eu tenho diferente aqui. Vamos botar 2 números. Agora eu tenho um milhar. 12.340. 12.340. Eu vou botar 5 mod 3. 2 números. Então eu pego esses 2 números. Então esta é a fórmula que eu faço para pegar o primeiro milhar, quando int i igual a 1. Eu vejo quantos números tem se o resto for maior do que 0. Se caso contrário, eu só pego de 3 em 3. E assim eu consigo também pegar os milhares. Vamos ver aqui. Pega milhar 2 e vou botar o número novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Fecho e imprimo. Como é um procedimento sub, eu tiro a interrogação. Quando eu pressiono Enter, ele retorna certinho os milhares para mim. E eu tenho aqui, pega milhar 2, sufixo, que faz a mesma coisa usando um sufixo de milhar. 1.234.567.000. Então, eu tenho duas funções diferentes para pegar os milhares. Cada vez que eu pego um milhar, eu posso já adicionar o sufixo dele, já para falar o número 1.234.567.000. Então vamos abrir base pega milhar sufixo, que funciona de forma similar a pega milhar 1. Ela recebe o valor em str valor e o devolve em str número. E emprega a função format para adicionar separadores de milhar e o devolve para str número. Define então quantos milhares tem, contando o número de pontos separadores de milhares que existem no número. Esta aqui é uma função que usa uma fórmula de recorrência muito esperta. Para contar o número de caracteres dentro de uma string, substitua com a função replace os caracteres que você quer contar por uma string vazia. Quando você faz isso, você retira os caracteres da string, fazendo o comprimento da string com os caracteres menos o comprimento sem caracteres, dá o número de milhares. Retornando lá para o slide de milhares, você vê que um número que tem 3 separadores de milhares tem 4 casas de milhar, ou seja, n mais uma casa de milhar. Então, o procedimento tem que somar 1. Faço o mesmo laço. Pego o int pos, procuro o primeiro milhar e então retiro o milhar, usando o mesmo procedimento com a função mid. Se o milhar for o milhar 1, que é o mais à esquerda, pois eu estou percorrendo da esquerda para a direita, então utilizo a função choose para retornar o sufixo de milhar baseado no valor do milhar. Se o milhar for o número 1 puro, então choose deverá retornar um sufixo singular como mil, milhão, bilhão, trilhão. Caso contrário, é maior que 1, então deverá retornar milhões, bilhões, trilhões. Como o int milhar contém o total de milhares do número, que é 4, mas eu estou retornando os milhares da esquerda para a direita, o maior milhar deve estar na posição 3 ou 4. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então se for 4 milhares será bilhão, se for 3 milhares será milhão. Note que se for o primeiro milhar, não tem sufixo. Então eu concateno um espaço e o sufixo retornado. Então, decremento int milhar menos 1 para pegar o próximo milhar e pegar o próximo na lista. Vamos ver como funciona na prática. Vou botar aqui, pega milhar 1, sufixo.
e vamos colocar um ponto de interrupção aqui, pressionar Enter. Ele então pega o número formatado, adiciona os milhares, conta os milhares, são 4. Retira o primeiro milhar, é o milhar 1. Verifica se é 1. É, então ele vai retornar o milhar 4. O milhar 4 é 1, 2, 3, 4, bilhão. Está aqui. Então ele faz debug.print milhar com sufixo, vai imprimir aqui, 1 bilhão. Decrementou milhar para 3. Pega o próximo milhar, 234. É maior que 1. Milhar agora é 3. Então ele vai pegar milhões, imprime na janela imediata. E assim sucessivamente, até que todos os sufixos são adequadamente acrescidos ao número. Esta função, então, funciona corretamente.